Por que a gente não consegue largar o celular? A resposta óbvia que todo mundo fala é porque as redes sociais foram feitas para viciar. Sim, é verdade, porém a verdade é muito mais profunda do que isso. A gente precisa entender como é a consequência da questão financeira, do sucateamento das áreas públicas, da falta de segurança, e de uma escala de trabalho abusiva como a 6x1, privam o seu lazer. Se você não tem dinheiro para sair, não tem segurança na rua e não tem tempo para viver, onde mais você acha que iria buscar um pouco de alívio? Quem vive com um salário mínimo sabe que a vida não parece entrar na corta-bampa o tempo todo. Não são para nada, não tem espaço para respirar. É trabalhar para pagar o boleto de ontem e torcer para amanhã não aparecer uma conta nova. Aí você olha pra esse cara no ônibus e ele tá com um celular que, pô, deve custar uns R$2.000. Isso se não for um iPhone. Um pobre que ganha um salário mínimo e tem um iPhone ativo e se devem ter. Mas infelizmente é muito comum. Mas para pensar nesse celular de 2000. Vacilato em todos esse. É o único investimento em lazer que ele consegue sustentar. Até porque hoje em dia o celular é indispensável. Com R$2.000, você não compra um terreno, você não viaja, você não reforma a casa. Mas você compra o celular, um aparelho que serve como um anestésico. A única ferramenta que o cara tem para tentar desligar um pouco a cabeça, nem que seja por uns minutos, de uma realidade que cobra demais todo o santo dia. O celular vira a única fuga possível, porque a gente sabe que qualquer tentativa de esparecer custa um preço que o trabalhador não pode pagar. É por isso que então não estão, quando a gente ouve muito que a cultura é de graça no Brasil. Essa frase bonita parece que não era completamente como a realidade dessas pessoas funcionam. Ah, o museu é gratuito dia de terça-feira ou é um preço reduzido? Mas vamos ser sinceros, se o museu é no centro e você morar na ponta da cidade, ele não é de graça. Tem o valor da passagem, que tá um absurdo, e sabemos que a qualidade do transporte público não é lá essas coisas. Tem um lanche, porque ninguém merece aguentar passar a tarde fora sem comer nada. Tem o principal, o custo da energia. O cara que trabalhou a semana toda na escala 6x1 não tem mais energia mental para atravessar a cidade, enfrentar dois ônibus e o metrô só para ver quadro na parede. A cultura não chega na periferia, e quando o sistema desenha a cidade, ele faz questão de deixar o que é bonito perante onde esse pessoal vive. O lazer real foi elitizado, virou um grupo onde a gente não tem convite. Meio que o celular ganha por falta de opções. Entre gastar R$60 enquanto acha trajado para ir num parque agitado, ou abrir o TikTok deitado no sofá, ou conforto de ficar em casa vence. O celular laça de mais esforço possível, ele te entrega uma tosse de dopamina imediata. Sem você precisar tirar o pé de casa ou ele tá com um transporte público sucateado. É a fuga mais barata que existe. A gente prefere uma tela iluminada que mostra o mundo que a gente queria ter, mas não consegue alcançar. O problema não é que a gente goste demais da tela, é que a gente nunca foi ensinado a gostar das coisas que deveríamos ter direito. E quando eu digo que a gente não foi ensinado, não é força de expressão. Eu já falei sobre isso aqui no canal, um vídeo sobre como o sistema escolar no Brasil é desenhado para formar um nato, e não bons cidadãos. Se eu gostar uma olhada tá lá. Mas beleza, para entender que o centro da cidade é longe, que a cultura lá é elitizada e que o transporte é horrível. Aí ele pensa, tranquilo, não vou pro centro, vou tentar viver e me distrair por aqui mesmo, com meu pai, perto de casa. E é aqui que a gente entra no segundo ponto, porque a gente decide ficar pelo nosso bairro, mas nosso bairro não tem uma boa estrutura de lazer. Vamos olhar para o que sobrou perto da gente. Os poucos lugares públicos que o pobre tem acesso na periferia estão completamente sucateados, destruídos ou mal conservados. Aquela praça que deveria ter um banco inteiro para sentar e uma iluminação decente às escuras, com o mato alto e os brinquedos quebrados. O campeão de futebol está abandonado. Se você quer um local um pouco melhor, com uma estrutura que funcione, já precisa ter uma condição de renda melhor para pagar um clube ou consumir em algum comércio. Por próprio, o espaço público de lazer perto de casa foi destruído pelo descaso. Aí beleza, você pensa, bom, já que a praça tá destruída, vou só ficar na calçada, trocando uma ideia com os amigos, respirando o ar. Mas aí vamos falar de segurança. Hoje a gente tem um pavor real de sair de casa, porque as ruas não estão seguras. A sensação de que se você bobear no portão por 5 minutos, vira estatística. O que sobra de opção é se trancar, é ficar dentro de casa. Só que a gente esbarra em outro problema. Se você é pobre, você não vai ter uma casa muito grande, com quintal, jardim ou vários cômodos para se divertir. Geralmente é um espaço apertado, onde a família inteira disputa os mesmos espaços, e a televisão da sala disputa com o prato de todo mundo. Depois de um dia inteiro de estresse no trabalho, você chega em casa e simplesmente não tem um canto sossegado para esticar as pernas e relaxar. Você está confinado, o bairro está sucateado e a rua está perigosa. Você vai usar o que está disponível para você: o celular. Repara na ironia. Um celular que cabe no seu bolso virou o único lugar espaçoso que o pobre tem para viver. É na tela que ele encontra a praça arborizada, que não tem no bairro,
o jogo de futebol que ele não pode jogar na rua e os treinos que ele não tem dentro de casa. O celular virá o seu quintal virtual. E é uma escolha que faz todo sentido financeiro. Porque pensa comigo, se ir para um lugar que custa dinheiro que você não tem, e ir para um lugar que não carece segurança, mas quanto que vale uma ferramenta que te dá acesso a tudo que você precisa sem sair do sofá? O custo-benefício da dopamina é muito atrativo. Pagar cerca de R$ 2.000 no celular, que você vai parcelar, é muito fantástico para quem tá na correria. Com esse aparelho na mão, você ganha um pacote completo de distração. Você joga, assiste vídeos, lê livros, entra em rede social. Hoje o celular deixou de ser um luxo e virou algo indispensável para atrapalhar, falar com a família e existir na sociedade. Mas agora, faz a comparação direta. Pega esse cara que ganha um salário mínimo e fica cortando o pescoço. Você acha que mesmo que ele vai ter o dinheiro para ir para um museu ou qualquer outra merda? Óbvio que não. Provavelmente o único lugar que ele vai é a praia. Gastar dinheiro com ingresso e com passagem de transporte público caro? Esquece. É de novo a questão da acessibilidade batendo na porta. Com o celular, ele pode ter dopamina todos os dias. Então lá na cidade? Não. E tem o principal, a escala de Huron. Essa escala desumana onde o cara simplesmente não tem tempo para si mesmo, ele passa a semana inteira sendo desgastado física e mentalmente, pegando 2 horas de transporte público na ida e mais 2 horas na volta. Quando esse cara finalmente chega em casa, tarde da noite, morto de cansaço, ele faz o que tá ali, à disposição dele, o celular. Nessa tela que cai na palma da nossa mão, deitado na cama, ele vai buscar a felicidade e a diversão que ele não teve o dia todo. É o único momento em que ele tem para descansar a mente e tentar relaxar antes de acordar e começar o inferno tudo de novo. A gente passa o dia criticando o jovem que não acessa o TikTok, o trabalhador que não larga o vídeo no ônibus, ou o pobre que passa no celular em 12 vezes. É muito fácil apontar o dedo e chamar isso de alienação, de falta de cultura ou de futilidade. Mas não nos perguntamos por que essas pessoas não saem do celular. O celular não é um problema, ele é só o sintoma de uma sociedade doente e esgotada. Uma sociedade que cobra caro demais pelo cansaço, pelo tempo, pela segurança e pela beleza. Se a gente passa em tantas horas olhando para uma telinha iluminada, não é porque a vida virtual é perfeita, é porque a vida real, no modelo que é desenhado, se tornou exaustiva demais para ser suportada sem um escape. A gente tá viciado nas telas por causa disso tudo, ou a nossa rotina ficou tão insuportável que o celular virou a nossa única saída. Ou isso é a causa do problema, ou é só a consequência do mundo em que a gente vive. Comenta aí embaixo o que você acha. Até a próxima.